O ministro do STF, Marco Aurélio, tomou a decisão de mudar a interpretação de alguma lei ou a interpretação da Constituição do Brasil. E o resultado dessa decisão dele é que o Lula seria solto, não apenas o Lula, como praticamente 170 mil presos seriam soltos por causa dessa mudança de interpretação da lei ou da Constituição ou da forma como funciona o tribunal. E só o mero fato de que uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal pode fazer com que 170 mil pessoas sejam soltas instantaneamente da prisão, só isso já deveria mostrar de uma forma óbvia que esse sistema não funciona, que esse sistema tem que estar errado. Não é possível que alguém continue acreditando nesse sistema, que alguém ainda veja o resultado do sistema e ainda continue insistindo, querendo resultados diferentes. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Óbvio que esse sistema está errado. Por que que ele está errado? Porque é centralizado, porque é autoritário, porque é monopólio. É por isso que ele está errado. Não é porque é de direita, não é porque é de esquerda, não é por causa da corrupção, é porque é centralizado. Ponto final. Sistemas centralizados não funcionam. Tem uma autoridade, o Estado é uma autoridade, ele decide o que é certo ou errado, ele julga quem é certo ou errado e ele pune quem é certo ou errado. E quem discordar é preso também. Você vê, o cara lá falou que o STF é uma vergonha, foi ameaçado de prisão. Se você falar contra, você também é preso, você também é punido, porque eles são autoridade, não tem outra empresa concorrente para se opor, não tem outro tribunal para fazer um serviço melhor e as pessoas escolherem qual tribunal elas querem sustentar. Não, você é obrigado a sustentar pelo imposto, que é forçado. Você paga imposto à força, você é obrigado a sustentar esse tribunal. Não tem outra opção. Ah, eu não gostei desse, eu quero mudar para outro. Não pode. Para quem estiver querendo aprender mais sobre o que é libertarianismo, libertarianismo diz o seguinte: se você não gosta de um determinado serviço, você muda para o concorrente. Você muda para outro. Você não gostou de um tribunal? Muda para outro. Você não gostou da forma como a lei está sendo aplicada ou como as pessoas acham que a lei é? Então você tem um método objetivo e universal de definir o que é certo ou errado, que se chama ética e que é definido pela razão. E por isso os libertários defendem a lei natural, que pode ser chamada de justnaturalismo, que é uma lei que não foi criada por ninguém, que não é aplicada por ninguém. Ela é deduzida racionalmente e é a única forma racional de eliminar conflitos. Sem essa lei você não consegue eliminar conflitos. Perante uma lei universal e natural, tribunais podem competir entre si. Libertários defendem que a lei se aplica igualmente a todo indivíduo, o que significa ausência de autoridade. O Supremo Tribunal Federal tem autoridade. Ele dá a si mesmo um certo direito diferente do que ele dá para as outras pessoas. Eles chegam lá e criam as leis. Inclusive as leis de quanto salário eles ganham e que eles tentam ficar aumentando sempre o máximo possível. Então você vê gente lá ganhando centenas de milhares de reais por mês e que nós pagamos à força. Você não pode parar de pagar. Ah, eu não quero mais pagar o salário desse cara. Não pode parar. É a força. Se você parar de pagar imposto, você vai ser preso, você vai ser morto. O conceito de justiça estatal ou de justiça centralizado é em si mesmo uma contradição, porque justiça significa uma aplicação universal de uma lei. É uma regra que se aplica igualmente a todos os indivíduos. Quando a justiça, entre aspas, é estatal, já não se aplica igualmente, já se aplica de um jeito para o Estado e de outro jeito para quem não faz parte do Estado. Logo, justiça estatal é uma contradição. Justiça centralizada é uma contradição. Justiça é algo descentralizado. É uma regra que se aplica a todo mundo. Uma lei universal que se aplica a todo mundo. E que os libertários deduziram racionalmente qual é essa lei. É a lei de propriedade privada. Cada indivíduo com a sua propriedade é livre para fazer o que quiser e para trocar com os outros. E isso não é da conta de ninguém. O que o indivíduo faz não é da conta de ninguém. É a minha propriedade e eu faço o que eu quiser com ela. Isso é libertarianismo. O Estado faz o que ele quer com a propriedade dos outros, porque ele se dá autoridade. E em que é baseada essa autoridade? Nas armas. Ele tem armas, ele tem força física e desarma a população.
Ele pega as armas de todo mundo à força para que ele possa dominar todo mundo e agora força você a pagar uma taxa, que é o imposto, para você sustentar o Supremo Tribunal Federal, que aumenta os próprios salários, solta 200 mil presos, coloca quem ele quiser preso, coloca quem ele quiser fora e acabou. Não gostou? Problema seu, é autoridade. Ah, quero mudar para outro tribunal. Não tem outro, só tem um. É monopólio. Veja os exemplos de outros monopólios. Correios. Quem já não se estressou com correio? Todo mundo que eu conheço já se estressou com correio. Tem coisa presa no correio, teve que pagar taxas absurdas. Não gostou do correio? É monopólio, azar o seu. Não tem outro. Por quê? Porque o Estado quis. O Estado define o que é ou não é monopólio. Define o que pode ou não pode fazer. Isso é justiça? Claro que não. Isso é o contrário de justiça. Isso é crime. Justiça é liberdade. É todos se encaixarem igualmente perante a lei. A lei serve para todo indivíduo, igualmente. A lei é incompatível com a autoridade. Se tem autoridade, não tem lei. Se tem lei, não tem autoridade. Você vê, eles têm uma Constituição, um Código Penal. Primeiro que essa Constituição e o Código Penal se contradizem o tempo todo. Uma coisa entra em conflito com a outra. Para você preservar a propriedade privada, você rouba a propriedade dos outros. Só isso já é um conflito e não tem como resolver esse conflito. Não tem como haver justiça sem propriedade privada e também não tem como haver propriedade privada com o Estado, já que ele é um violador dela por necessidade. Então, Constituição e Código Penal são contraditórios. Como eliminar a contradição? Não se elimina a contradição. Chega o mais forte, chega o autoritário, o mais autoritário e manda. E ele interpreta do jeito que ele quiser e acabou. Como agora. Ah, eu quero interpretar desse jeito para soltar o Lula e solta aí 150 mil pessoas também. Foda-se. Ninguém pode fazer nada. É autoridade. E não adianta reclamar. Você defende o Estado também? Então não adianta reclamar. Você defende isso. Se for liberalzinho, MBL, vocês defendem a autoridade. Inclusive o MBL, liberais, defendem a autoridade do Estado de uma forma mais ferrenha do que os próprios comunistas. Porque pelo menos os comunistas têm uma teoria comunista de luta de classes, enquanto que o liberal não. Ele coloca o Estado como autoridade máxima e inquestionável da lei. Que uma lei precisa do Estado. A lei define o que é certo e errado. E o Estado é a autoridade suprema da lei. Logo, o Estado toma o lugar de Deus. O Estado define o que é certo e errado. E não tem como fugir disso. Então, às vezes eu digo, liberal é mais autoritário do que esquerdista. As pessoas riem da minha cara. Não, mas é mesmo. O liberal dá autoridade total ao Estado. Pelo menos os esquerdistas têm uma ideologia ali misturada com isso. Então não adianta reclamar. Você defende isso, você defende a autoridade. Isso aí é o resultado do que você defende. A única forma de eliminar conflitos, a única forma de impedir que uma autoridade se aproveite das outras pessoas, que fique roubando as outras pessoas, que fique fazendo todo mundo de otário, que fique prendendo quem discorda. Só tem um jeito de impedir isso. É com uma lei universal, é com a ausência de autoridade, é com a competição. Não dá pra ter um tribunal, um governo controlando tudo, tem que haver competição, tem que haver descentralização, porque aí há seleção natural. O que se adequar na sociedade é selecionado. E você seleciona, o indivíduo seleciona. É assim que funciona o mercado. Os produtores sempre tentando agradar os consumidores. Por que que o Estado não tenta agradar o indivíduo? Porque não tem competição, não tem como o indivíduo selecionar. Logo não há seleção natural, logo não há evolução. Nós temos que ser contra o Estado, contra a centralização de poder, contra a centralização de tribunais, contra a centralização de qualquer coisa, de qualquer produto, de qualquer serviço. Tudo tem que ser feito com competição, com a liberdade de cada indivíduo produzir e oferecer os seus serviços voluntariamente e a liberdade de cada indivíduo escolher o que ele quer, escolher para que ele quer pagar. Se você gostou dessa ideia, você vai gostar muito do libertarianismo, então inscrevam-se nesse canal, que é um canal libertário. Você também pode apoiar esse canal através dos links na descrição do Apoia-se do Padrim. Muito obrigado a todos os apoiadores, a todos os inscritos e até o próximo vídeo.